Boa tarde aos amigos e amigas. Mais informação sobre essas ricas novidades que poderá enriquecer você de tudo, irmão. Isso mesmo. Essas ricas novidades que poderá deixar você rico de tudo. Não é só de dinheiro, não, irmão. Basta você crer. Basta você apostar e investir. Quando alguém propõe para você um jogo, você vai ganhar, você vai ganhar. Aí você joga e você ganha, você creu naquela promessa. E jogo não é todo mundo que ganha, não. Aqui, se você investir nessa estrutura, não é um jogo. Então você não vai ser um investidor de risco, que vai correr o risco de investir e não ter retorno. Não tem como você não ter retorno nesse tipo de investimento. Não tem como. Basta você seguir as regras. Só não tem retorno se você não investir, não seguir as regras. Não obedecer, porque existe regra para você obedecer. E a sua obediência, ela é contrária à obediência ao homem. Porque você vai obedecer regras contrárias às regras que você obedece ao homem, usando a própria Bíblia. Então, haverá dois tipos de investimento que você poderá investir nessa estrutura. O primeiro, obedecer. A sua obediência, ela é o centro de tudo, porque ela vai abençoar você, tanto no sentido financeiro, como no sentido espiritual. E tem outro investimento que é na área financeira. Mas o principal investimento é você obedecer às regras. E a base dessas regras é amar a Deus e amar o seu próximo. Essa é a base das regras que você tem que obedecer. Só que antes de você obedecer essas duas regras, foi identificado através de nosso trabalho investigativo que é impossível você obedecer essas duas regras sem que você quebre o regime que se encontra, que é uma ditadura. Então, antes de você obedecer essas duas regras de amar a Deus e amar o seu próximo, você tem que obedecer outra regra, que é conseguir duas pessoas, você mais duas pessoas, 3 pessoas, para cada um obedecer uma lei. São 3 leis. A lei corruptível dos políticos, a lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. Então, antes de você obedecer a Deus, você tem que adotar essa conduta através de 3 pessoas, não somente uma. Tudo isso aí vai ser preciso para que você possa quebrar a ditadura que impede que você obedeça a Deus. Você pode ver, irmão, quantas igrejas aí que dizem obedecer a lei de Deus e que não obedecem. Tem muitas igrejas. Então, por que eles não obedecem? É porque não querem, é porque o regime não permite. Opera uma ditadura. O homem, ele estabeleceu uma ditadura na terra, que todos têm obrigado a obedecer a eles, usando a Bíblia. E aí significa dizer, se você não obedece a Deus, não tem como você ser abençoado, irmão, obedecendo ao homem. O homem, ele não tem poder para verdadeiramente abençoar. Então o que você vai fazer? Você vai obedecer a Deus
Mas primeiro você tem que quebrar a ditadura que impede que você obedeça a esse Deus. Ou seja, você tem que conquistar o direito de obedecer a Deus. Aí sim, depois você poderá obedecer. Você vai implantar uma democracia sobre a terra que vai lhe dar o direito de você obedecer a Deus. Porque no momento você não tem esse direito. Por isso que eu digo, irmão, que essas igrejas, todas elas são falsas. Por que elas são falsas? É porque os pastores querem que elas sejam falsas? Não. É porque eles estão impedidos de obedecer ao Deus verdadeiro. O regime proibiu isso. Então, por isso a necessidade da implantação dessa base, para que você se livre dessa proibição. E se você não fizer essa base, não tem como você se livrar, irmão, dessa proibição. Não tem como. Então você tem que fazer essa base aí com 3 pessoas, cada um numa lei. E aí você deixa de estar vinculado a essa proibição que você não pode servir a Deus. E aí você vai constituir uma verdadeira religião, combatendo as falsas. Você pode ver que eu já estou combatendo as falsas religiões. Então, para você estabelecer verdadeira religião, você tem que combater a religião falsa. E é isso que nós estamos fazendo. Contrapor ela. Até que para que você deixe bem claro que você serve o verdadeiro Deus, não mais o falso Deus. E servir o verdadeiro Deus, o que é? Obedecer os 2 primeiros mandamentos. E obedecer os 2 primeiros mandamentos, o que é? Você quebrar a ditadura do regime que opera na área regimental, fazendo essa base com 3 pessoas. Então você tem que quebrar essa base e estabelecer uma democracia sobre a terra, como nunca se viu. Estabelecendo aí 3 leis para você obedecer, não mais somente uma. E aí fica estabelecido sobre a terra essa democracia. Que todos podem seguir o mesmo exemplo e ganhar acesso de obedecer ao Deus verdadeiro. Coisas que não aconteceu até agora. Por isso que ele vai obedecer a Deus, acaba obedecendo uma falsa religião, um falso Cristo. É estabelecido pelos homens. Então agora é possível você ter acesso ao verdadeiro Cristo. Mas esse Cristo, esse acesso só é possível depois que você fazer essa base com 3 pessoas. Para você ver, irmão, nem eu mesmo tenho capacidade, sozinho, claro, de obedecer esse verdadeiro Cristo. Nem eu mesmo. Então, para você ver como é difícil obedecer esse verdadeiro Cristo. Nem eu. E você também, se você quiser obedecer esse verdadeiro Cristo sozinho, você também não consegue. Você tem que se unir numa parceria com 3 pessoas para você poder ter acesso ao verdadeiro Cristo. Aí depois que você fazer essa base com 3 pessoas, você vai ter acesso a esse verdadeiro Cristo, que nem eu mesmo estou tendo acesso a ele. Nem eu mesmo. Por quê? Porque eu estou sendo impedido pelo próprio regime contrário da ditadura estabelecido aí pelas falsas religiões, constituída pelos homens usando a Bíblia. Então, você pode ver, irmão, a força que há contrário a esse trabalho nosso, a resistência que há. Essa resistência aí, eu não posso quebrar esse poder, não posso. Sozinho eu não posso quebrar esse poder.
é preciso 3 pessoas para formar uma base e aí escancarar a porta do céu, transformar, eliminar esse céu de bronze aí que impede que você suba ao céu, e você vai fazer uma escada para que os anjos subam e desçam sobre você, sobre a sua família, para lhe abençoar.